Bora lá, estudante, tranquilo? Então, me pediram essa semana nos grupos do WhatsApp aí da vida da quarentena para poder achar o valor máximo ou mínimo dessa função. Não sei se era máximo, se era mínimo, a gente vai descobrir agora, tá? Se ela tem máximo, se ela tem mínimo. E nós vamos tentar fazer isso de várias formas diferentes. Então, vem comigo que é sucesso. Dá uma olhada. Primeira forma, eu vou tentar um jeito aqui, vamos chamar de primeira solução. É um jeito talvez até tradicional e as pessoas pegam como se 2 e 3 fossem o cateto os catetos de um triângulo retângulo, certo? Isso aqui eu já vi, ouvi alguém fazendo um dia e achei bem legal. 2 e 3 aí seria a raiz quadrada de esse ao quadrado mais esse ao quadrado vai dar 4 mais 9. E aí o que faz depois, Douglas? Depois que você encontra isso, você chama aqui de θ, um dos ângulos, e aí você pega e divide toda a expressão pela hipotenusa de lá. Olha o que acontece. Aí f de x dividido por raiz de 13 é igual a 2 dividido pela raiz de 13, tá? Você está vendo um vídeo, se você quiser acelerar, se você quiser diminuir, você que sabe. Então, tem um botãozinho aí embaixo aí, ó. Aí ficaria raiz de 13, que multiplica aí o cosseno de x. Aí fica bem assim, ó. Aí o que você descobre? Que 2 sobre raiz de 13 é o seno de θ, tá vendo? Então, o seno de θ é 2 sobre raiz de 13, tá? Mas se você tivesse, por exemplo, colocado o θ aqui, ó, tanto faz, você ia ter que o seno de θ é 3 sobre raiz de 13 e 2 sobre raiz de 13 seria cosseno. Então, vamos reescrever isso. Poderia ser assim, ó. f de x dividido pela raiz de 13 vai ser... Quem é 2 sobre raiz de 13? Ora, o cosseno de θ. E aqui, o seno de θ. Quem é 3 sobre raiz de 13? Ora, ali, o seno de θ, né? E aí o cosseno de θ, de x. Aí a expressão ficou assim, ó. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Minha terra tem o Palmeiras onde canto sabiá. Ok. Aí ficou assim, ó. F de x é igual a raiz de 13, praticamente que multiplica ali o seno da soma, que é x mais θ. Seno da soma, raiz de 13. Nós sabemos que esse seno, o seno de alguém, eles têm os valores no máximo mais 1 e no mínimo menos 1. Então essa coisa aí, ela tem tanto máximo quanto mínimo. O máximo dela seria raiz de 13 vezes 1. E o mínimo dela seria raiz de 13 vezes menos 1. Então o valor máximo da função tá aí, gente. É mais raiz de 13. Tá vendo? Era isso que a gente estava querendo, né? É mais raiz de 13. Ela tem máximo e tem mínimo. Então, essa seria a primeira forma. Bom, nós podemos escrever um vetor com coordenadas 2, 3 e podemos escrever um outro vetor v com coordenada, por exemplo, seno e cosseno, certo? Existe uma fórmula que calcula o cosseno do ângulo entre dois vetores, que é o produto escalar sobre o produto dos módulos. Certo? Então, você tem ali o produto escalar sendo igual ao produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Vem lá da geometria analítica, do R3, do R2. Então, você percebe que o cosseno ele só varia entre menos 1 e 1, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer já de cara que o produto escalar é sempre menor ou igual ao produto dos módulos. Tá? Essa se chama desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? É uma desigualdade muito bonita, serve pra caramba, pra muita coisa. E do jeito que a gente escreveu aqui, ó, o produto escalar é 2 vezes seno mais 3 vezes cosseno. Tá vendo? O produto escalar, então, ele é o f de x, é a nossa função, tá vendo? Ela é menor do que ou igual ao módulo desse vetor, raiz de 13. Tá vendo? E o módulo desse? 1. Então quer dizer que a função é no máximo raiz de 13. Segunda forma. Bom, a terceira solução seria você pegar e derivar esse treco, né? Vamos derivar isso aqui, a derivada do constante vezes a função é constante vezes a derivada do seno, que é o cosseno, mas a derivada do 3 vezes o cosseno é 3 vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno dx.
Aí você pega a derivada primeiro igual a zero e você vai achar ali os pontos críticos da função, onde você vai encontrar que o seno dx, 3 vezes o seno dx é igual a 2 vezes o cosseno dx, ou seja, você encontra que para que ela tenha um máximo ou mínimo, o seno sobre o cosseno tem que ser igual a 2/3. Talvez daí que veio a ideia do triângulo retângulo, enfim. Na verdade, o seno dx ele é proporcional a 2, enquanto que o cosseno dx ele é proporcional a 3, então fica 2k sobre 3k, e a soma dos quadrados tem que dar 1, né? Então, 4k ao quadrado mais 9k ao quadrado tem que dar 1. Então você descobre que k ao quadrado é igual a 1 sobre 13. Ou que k seria igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 13, certo? Para que isso tivesse o máximo, tem que ser dessa forma. Então, você encontra os valores de seno e cosseno para que ela tenha o máximo. Então, por exemplo, f de x vai ter que ser igual a 2 vezes o seno, vamos dizer que eu use o mais ali, por exemplo. Então, 2 vezes 1 sobre raiz de 13, né? Então, 2 vezes o seno, só que o seno é 2 sobre raiz de 13. Aí fica assim, ó. Mais, por exemplo, 3 vezes o cosseno. Então, seria 3 vezes o cosseno, só que o cosseno é 3 vezes k, então 3 sobre raiz de 13. Enfim, gente, aí se somou, deu 13 dividido por raiz de 13, certo? O valor máximo da nossa função, ele permanece sendo raiz de 13, né? Como era da outra parte.